brinquedo, menino? Aí ele olha pra você e continua brincando. Aí você repete. Aí ele ignora. E de repente, você tá ali na maior discussão com uma criança de 3 aninhos. Se você já vivenciou uma cena como essa, ou já presenciou alguém nesse tipo de discussão profunda, fica comigo nesse vídeo, porque com certeza ele vale ouro para você. Vamos lá, talvez o seu filho, o seu sobrinho não seja o tipo de criança super teimosa, eu não sei, não conheço ele. Mas é que muitas vezes o problema não está na teimosia da criança, ele está no modo como a gente estabelece o limite, propõe o limite e mantém ou não mantém esse limite. Mas o que você vai entender nesse vídeo aqui é como diminuir essas guerras diárias, sem grito, sem castigo e sem humilhação. Geralmente, quando a gente chama uma criança de teimosa, é porque a gente pediu e a criança não fez. A gente repetiu e ela resistiu, insistiu danada. E isso cansa demais a gente. E aí que é muito importante a gente tentar traduzir isso aqui em linguagem do desenvolvimento infantil. Principalmente entre 2 e 4 anos, a criança ela ainda está construindo uma coisa que é muito importante: a própria vontade. Antes dos 3 aninhos, muitas vezes ela só consegue te obedecer se o seu pedido combinar com o impulso dela naquele momento. Ou seja, a tua criança não está te desafiando. É que a maturidade dela ainda está em formação. Olha só, entre 3 aninhos e 6 aninhos, isso melhora bastante. Mas ela ainda está no treino. Então, se você está aí esperando obediência imediata do seu pequeno, ai, se prepara, porque a frustração vai ser grande demais. É porque aqui vem o ponto crucial. Sabe por que é que não adianta explicar 10, 20 vezes? É porque para as crianças pequenas, explicação em excesso acaba soando como insegurança. Então, quando você diz, Eu já expliquei, eu já te falei. Olha só, meu benzinho, deixa eu explicar mais uma vez, é importante porque... Ah, não, mas você prometeu pra mamãe. entenda, a sua criancinha não está prestando atenção no seu argumento. O que ela está fazendo é percebendo uma coisa só. Ah, se eu insistir mais um pouquinho, pode ser que a decisão dela vai mudar. Quando você fica explicando demais, você está ensinando o seu filho a negociar com aquilo que você já decidiu. Então vamos lá. Do 0 aos 3 anos, o adulto precisa ser muito claro. Precisa ser claro, simples e econômico na fala. Nada de sermão, nada de explicações longas demais. Vamos lá, se o seu filho atravessar a rua correndo, você não vai parar para explicar para ele os riscos enquanto ele está lá no meio dos carros. Não, você vai segurar a mãozinha dele ou vai pegar no colo e vai atravessar a rua. Depois, talvez você vai explicar. Então, estabelecer limites não é ficar argumentando demais. Limite é direcionamento. Veja, dialogar é importante, super, mas é que discutir limite não é o mesmo que diálogo, porque senão acaba virando uma disputa. Porque você não vai dialogar se pode ou não pode sair correndo no meio dos carros. E a criança pequena, ela não tem maturidade emocional para um debate de igual para igual. Então, quando você transforma limite numa conversa longa demais, vira sim uma luta pelo poder. E luta de poder com criança pequena é receita certa, sabe para quê? Para uma casa cheia de tensão, para um adulto exausto e crianças que vão ficando cada vez mais resistentes. Então vamos lá para uma coisa bem concreta. Você diz para o pequeno que agora está na hora de desligar a televisão. Aí ele pede Só mais um desenho. e você responde: eu sei que você quer mais um, mas agora é hora de desligar a televisão. Então, se ele não desligar, você vai até a televisão e aperta o botão e desliga. Sem bronca longa, sem ameaça e sem ironia. Ele pode reclamar, ele tem o direito. Ele pode chorar, é claro que ele tem o direito. Ele pode até fazer cara feia e você mantém. Isso aqui é sustentar um limite. Não se trata de ser duro, não se trata de ser autoritário. É simplesmente mostrar que aquilo que foi combinado
não vai mudar, independente da reação que ele tiver. Agora presta atenção aqui. Preferencialmente, a criança precisa saber que daqui a pouco vai acabar o desenho. Isso quer dizer que você vai ter combinado isso com ela e você vai falar para ela alguns minutinhos antes de dar o horário combinado, porque tua criança não fica olhando no relógio. Isso é muito importante para não pegar ela de surpresa. Isso aqui é de um respeito delicado. Eu, por exemplo, fui no jardim botânico dia desses. Se eu não me engano, fecha às 5 horas. Às 4h30, o guarda do parque passou avisando todo mundo que ia fechar. Daí a 15 minutos, passou de novo avisando. Veja, nem eram crianças, eram adultos. Todos tinham um relógio e a capacidade de colocar um alarme para tocar. Mas esse respeito delicado, para não pegar ninguém de surpresa, então, é importante a gente fazer isso com os nossos pequenos também. Então, ter clareza dos combinados e tentar cumprir os combinados funciona, porque o cérebro aprende por repetição. Se em alguns dias você mantém o limite, mas em outros dias você acaba cedendo e fazendo muito diferente, o cérebro do seu pequeno vai aprender que às vezes insistir mais um pouquinho funciona. Isso não é maldade da sua criança, é aprendizado. Ele está aprendendo isso com você. A criança vai observando o mundo ao seu redor, ou seja, os pais, os professores, os cuidadores, e conclui que quanto mais ele chora, aumenta a possibilidade dele ganhar, dele conseguir o que ele quer. Quando ele insiste bastante, às vezes a sua opinião muda. Você tá entendendo? Não é nada pessoal. Ele não tá contra você. Ele só tá tentando entender como é que funciona o mundo, como é que as coisas funcionam. E por isso a gente tem que testar. Tua criança tá certa. Só que aqui atenção, a coisa não é exatamente como você fala. Tem muito a ver com o ambiente também. O ambiente da sua casa, o ambiente lá da escola. A Maria Montessori, ela ensina pra gente que a criança precisa ter liberdade, mas a criança também precisa saber exatamente o que é que pode e o que não pode. A gente não pode ficar mudando as regras e os combinados toda hora. E aí entra o ambiente, que vai ajudar ela a entender o que é que ela pode fazer sozinha. Ou seja, o ambiente tanto pode ajudar como atrapalhar muito. Se o brinquedo está acessível, se o lugar de guardar estes brinquedos também está acessível, se a rotina dessa criança é relativamente parecida todos os dias, se as regras são poucas e são claras, porque regra demais, nem a gente que tem agenda para anotar, a gente não dá conta. Imagina a criança, ou seja, é importante, inclusive, dar menos ordens, senão a criança não consegue acompanhar, não vai conseguir te obedecer. Então, qual é o papel principal do adulto? Observar, falar pouco, manter o combinado e ajustar o ambiente sempre que for necessário. Com isso, a gente consegue ter muito menos briga em casa. Quando a gente consegue mais organização externa no ambiente, na cozinha, na sala, no quarto, no ambiente por onde a criança transita, a criança vai conseguindo mais organização interna também. E isso aqui é parte do segredo que as escolas que utilizam abordagem montessoriana utilizam na jornada das crianças. Você está entendendo? Porque compreender isso aqui ajuda a diminuir a teimosia do seu filho. Porque quando o adulto consegue manter aquilo que ele fala e combina, e tem junto dele um ambiente que ajuda a sustentar tudo isso, aí a criança começa a entender melhor. Ah, é sempre a mesma coisa, né? A gente senta, a gente brinca, a gente guarda os brinquedos, agora a gente toma banho, e quando isso vai ficando bem claro, tem uma coisa que vai mudando. A criança percebe que você sabe o que é que você está fazendo. E quando a criança consegue sentir essa segurança, ela não precisa ficar lutando. Aí a resistência dela diminui. E não é porque você, enfim, venceu, mas é porque ela não precisa mais ficar te testando todo o tempo. Ela consegue entender a previsibilidade da coisa. Então, se você está precisando de uma ajuda para diminuir a teimosia aí na sua casa, tenta falar menos, falar com mais clareza.
não transformar as situações onde tem que colocar limite em debate. Trata de manter aquilo que você disser. Agora, é claro, trata de refletir também sobre os limites que estão sendo propostos aí na sua casa, porque muitas vezes a gente faz propostas que de verdade nem trazem benefícios reais para a criança. Às vezes a gente faz umas coisas só porque a gente aprendeu com os nossos pais, viu isso em algum lugar, ou tá treinando para ser mesquinho mesmo. Mas sobre essas ciladas que a gente mesmo acaba armando, vai ter um outro vídeo aqui no canal falando sobre isso. É claro que se você puder colocar a sua criança em uma escola onde seja utilizada a abordagem montessoriana, com certeza a sua vida acaba ficando muito mais fácil. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível. Então, trata de ajustar ao máximo o ambiente da sua casa para que ela possa participar de diferentes atividades aí. E veja, a sua criança, ela não quer e ela não está tentando ser mais do que você. O que ela quer é poder confiar em você. Quando a criança percebe que o adulto sabe realmente o que é que ele está falando e o que é que ele está fazendo, essa criança, ela descansa, ela relaxa. E aí, quando isso acontece, a casa inteira respira melhor.